O julgamento do mensalão entrou hoje na fase final no Supremo Tribunal Federal. No início da sessão, os ministros decidiram absolver réus das acusações em que a votação tinha ficado empatada. Ao todo, foram 12 absolvidos e 25 acabaram condenados. Do chamado núcleo político foram condenados o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Do núcleo operacional, Marcos Valério, os então sócios dele, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, o advogado Rogério Tolentino e a ex-diretora financeira da agência SMPIB, Simone Vasconcelos. Do núcleo financeiro foram condenados os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Outros condenados foram o ex-deputado do PL, atual PR, Bispo Rodrigues, os ex-sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, o ex-primeiro secretário do PTB, Emerson Palmieri, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, o ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas, o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Genu, o deputado do PT e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o ex-deputado do PMDB, José Borba, o ex-deputado do PP, Pedro Correia, o atual deputado do partido, Pedro Henri, o ex-deputado do PTB e delator do mensalão, Roberto Jefferson, o ex-deputado do PTB, Romeu Queiroz, e o deputado do PR, Valdemar Costa Neto. Resolvida a questão dos empates, os ministros do Supremo começaram a debater a chamada dosimetria, que é a determinação da pena exata para cada crime cometido pelos condenados. Hoje o tribunal começou a tratar do caso de Marcos Valério. O relator Joaquim Barbosa propôs que os ministros que absolveram réus do processo não votassem para estipular o tamanho da pena. Os ministros Aires Brito, Gilmar Mendes e Dias Toffoli discordaram, mas acabaram vencidos. O relator Joaquim Barbosa decidiu fixar as penas réu por réu, crime por crime. O início foi pelo núcleo operacional e o primeiro a começar a ter a pena fixada foi Marcos Valério. Como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, esse fato, a meu ver, colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o próprio sistema republicano, que é um dos pilares do nosso regime político. Até agora, Marcos Valério foi condenado a 11 anos e 8 meses pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. Valério também foi condenado a pagar quase R$1 milhão em multas. Barbosa também indicou a condenação do operador do mensalão por outro crime de corrupção ativa, mas os ministros não chegaram a um consenso e a sessão foi suspensa. Além da segunda corrupção, falta calcular as penas dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A seguir, a memória de julgamento histórico. Momentos marcantes de quase 3 meses no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. A acusação era de que uma quadrilha, composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso e desviou dinheiro público, ou seja, dinheiro que pertencia ao povo brasileiro. 11 ministros, 38 réus, dezenas de advogados. Nenhuma prova, de forma nenhuma. Às 2h26 do dia 2 de agosto, começava a primeira sessão do julgamento do mensalão. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Foram 3 meses de julgamento, mais de 200 horas de sessão. E em todo esse tempo, o julgamento do mensalão mostrou ao povo como é a rotina da Suprema Corte. As formalidades e as frases repetidas a cada sessão. Por favor, sentemo-nos. Não há objeção, declaro-a aprovada.
Formalidades também no vocabulário dos juízes. E não logrou, data vez, no Ministério Público, comprovar o dolo. Societas delinquentium. Pelo crivo do contraditório em juízo. Foram sessões cansativas. Não é isso. Talvez não tenhamos fôlego fisiológico para suportar mais 25 minutos. O relator Joaquim Barbosa sofreu com as dores na coluna. No centro do plenário, dando o ritmo e cuidando das normas, o presidente do tribunal. Ora firme. Eu indefiro a questão de orçamento. Eu não sustentei, presidente. Mas eu indefiro. Ora conciliador. Eu quero, presidente, eu quero que você me garanta a palavra. E o voto do eminente. Eu, como revisor... Ministro revisor. E quase sempre usando poesia. O universo e a esperteza humana não têm limites. Sobre o primeiro eu tenho dúvida. No plenário houve momentos de tensão e debates muito acalorados. O relator Joaquim Barbosa e o revisor Ricardo Lewandowski divergiram inúmeras vezes. 8 dos 11 ministros que iniciaram o julgamento foram indicados pelos presidentes Lula ou Dilma. Cada um dos 11 tem seu lugar marcado. Joaquim Barbosa, o relator, e Ricardo Lewandowski, o revisor, sentam-se quase de frente um para o outro. Muitas vezes em lados opostos também, nas ideias e argumentos. A primeira discussão foi no primeiro dia de julgamento. Discordaram sobre um pedido dos advogados para que o Supremo só julgasse os réus com foro privilegiado. Barbosa não concordava com o desmembramento. Eu, como revisor, ao longo desse julgamento, farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. E também quero... O revisor é deslealdade. Bom, ora... Vamos ouvir. Eu acho que é um termo um pouco forte que Vossa Excelência está usando. E já está prenunciando que esse julgamento será muito tumultuado. Para os advogados de defesa, o julgamento na Justiça Comum não atrasaria o processo. O que vai acontecer é que o processo vai pronto para um juiz natural decidi-lo e dar a sua sentença, condenatória ou absolutória ou desclassificatória. Os ministros se manifestaram e o pedido foi derrubado. O desmembramento desse processo já foi objeto de resolução deste plenário em mais de uma oportunidade. Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para frente. O julgamento seguiu, mas antes de começarem a votar, relator e revisor discordaram pela segunda vez. Joaquim Barbosa queria apresentar o voto em capítulos. O eminente relator, que tem uma ótica relativamente ao que se contém na denúncia, deverá ler o seu voto e esgotar. Isso é uma ofensa. Pois não. Não venha Vossa Excelência também me ofender. Por decisão da maioria, o julgamento foi dividido e os debates continuaram, porque no julgamento todas as decisões são colegiadas, ou seja, tomadas pela maioria dos ministros. Discussões, às vezes, de forma dura. Vossa Excelência não dirá a mim o que eu tenho que fazer. Vossa Excelência já ouviu o meu voto, eu preferirei o meu, cumprirei o meu dever como entendo que deve ser. Mas faça-o corretamente. E, por favor, não me dê conselhos. Mesmo com as discussões, o julgamento avançou num ritmo normal e os réus foram julgados. 25 foram condenados. Para o Supremo Tribunal Federal, ficou comprovada a existência do mensalão. Como ficou conhecido, o esquema da compra de voto de parlamentares para dar apoio ao então governo Lula no Congresso. E que dinheiro público foi usado para abastecer o esquema. Condeno. Assim, argumentos de vários advogados foram contestados e teses derrubadas. Logo no início, antes mesmo de o caso chegar aqui ao Supremo, os envolvidos tentaram convencer de que o que se chamava de mensalão, na verdade se tratava de Caixa 2, dinheiro doado por terceiros, mas não declarado à Justiça Eleitoral. Delúbio é um homem que não se furta a responder por aquilo que fez. Ele só não quer ser condenado pelo que não fez. Que ele operou um Caixa 2 de campanha? Operou. Que isso é ilícito? É ilícito. E isso ele não nega. Dias depois, na hora de julgar, os ministros responderam duramente. Acho estranho e muito
muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2. Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isso não é só, e isso não é pouco. E dizer isto da tribuna do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece realmente grave, porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. O que se criou foi um fundo, não é? A rigor, o nome que se usa, um fundo, não é? Alimentado com recursos públicos, inclusive, e com recursos privados, para fidelizar, não é? Essa base partidária. O Supremo também derrubou a tese da defesa de que os empréstimos do Banco Rural seriam legais e regulares. A maioria dos ministros concordou com os argumentos do Procurador-Geral da República de que eram fraudulentos e de que foi usado dinheiro público para a compra de votos de parlamentares. Esses dois contratos, no qual o Genuíno era avalista, são contratos absolutamente legítimos. Não são contratos falsos, como disse o Procurador-Geral da República. Depois, no julgamento, o veredito da maior parte dos ministros. Se pudesse emprestar um rótulo a esses empréstimos, emprestaria o de empréstimos de gaveta. Derrubada também a tese de que não havia uma quadrilha. Meu cliente não é quadrilheiro. Meu cliente não é chefe de uma organização criminosa. E quem diz isso são os autos. E no último dia do julgamento, o veredito duro sobre José Dirceu, homem forte do primeiro governo Lula, e o seu núcleo político. Eu nunca vi algo tão claro, a não ser essas outras associações criminosas que, na verdade, tantos males causam aos cidadãos brasileiros, como as organizações criminosas existentes no Rio de Janeiro e aquela perigosíssima hoje em atuação no estado de São Paulo. Eu considero que o conjunto probatório contextualizado coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa, como mandante das promessas de pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares que viessem a apoiar as votações do seu interesse. Outros réus foram absolvidos por insuficiência de provas ou porque os argumentos de defesa convenceram a maioria dos ministros. Não podemos condenar com base em suposições ou em deduções. Só podemos condenar com base em prova. 12 réus foram absolvidos e um excluído do julgamento. Carlos Alberto Qualha é acusado de ajudar nos repasses para o Partido Progressista. O advogado dele, um defensor público, conseguiu a nulidade do processo. O senhor Qualha não pôde vê-lo acompanhar nenhum dos interrogatórios ou depoimentos daqueles que envolveram seu nome e sua empresa na presente ação penal. Outro advogado optou por desqualificar a própria cliente. Geisa era uma funcionária mequetrefe. Ela acabou absolvida e o advogado citado por ministros na hora do voto. O plenário do Supremo Tribunal Federal vem entendendo que não haveria prova suficiente contra a Geisa, e que ela seria uma empregada menor, ou, como disse o seu próprio advogado, uma funcionária mequetrefe. No centro das discussões e argumentos está a denúncia do Ministério Público. Para alguns advogados, faltaram provas. Eles dizem que o MP não conseguiu reunir elementos suficientes para a condenação dos réus. Faltam todos os elementos para caracterizar a lavagem de dinheiro. Falta imputação, falta elemento material, falta descrição do processo de ocultação, falta delito antecedente. O argumento da defesa convenceu. Eu não consigo, com todo respeito à compreensão contrária do eminente relator, visualizar o dolo específico da lavagem. Daqui a pouco, o tribunal e as palavras. Adjetivos, expressões e até versos citados no julgamento.
Durante quase 3 meses, o país acompanhou o julgamento do Mensalão. E ao longo desse período todo, algumas frases ouvidas no plenário do Supremo ajudaram a dar a dimensão histórica do momento. 11 ministros e muitos momentos para ficar na história. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam. Cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou seja, se não circular com volume e sem obstáculo, nós não temos esquemas criminosos como estes. A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome: gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas consequências que acarreta a economia popular. Discussão, argumentos, teses jurídicas e muita inspiração na música. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Inspiração no paladar. Nordestinamente, eu digo é isso mesmo: gosto de jiló, gosto de mandioca roxa, gosto de berinjela crua, ou seja, algo de vinagre, algo de fel, não é? Fica no céu da boca do magistrado, que se vê na obrigação de condenar alguém. Foram mais de 200 horas de julgamento e daqui, de dentro deste plenário, também saíram lições que vão ecoar por toda a sociedade brasileira. Agentes públicos que se deixam corromper, qualquer que seja a sua posição, são eles, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional. São eles os delinquentes marginais da ética do poder. Nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. O Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Daí, a ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. E eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que, no Estado de Direito, a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta.